Tá, então nós paramos aqui, né? Todo mundo está enxergando esse PDF? Se alguém não tiver, se manifeste. Ok. Então, a gente falava dessa simplificação, né? Falávamos dessa simplificação. Por que desse 4? Tá. Então, o que ele pede? Ele pede para calcular a derivada no ponto 1 e 3. Se ele pede para calcular a derivada no ponto 1 e 3, então aqui é o x e aqui é o y. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 1, no lugar do y, eu vou colocar o 3. No lugar do x, eu coloquei 1. Faço a continha, chego a este valor aqui. Tá? Este exercício, como eu disse para vocês, ele está resolvido nesse link aqui. Ele vai te levar para um livro, e nesse livro você já está na página certa. Tem 4 exemplos lá, que eu acho que é interessante vocês darem uma olhada nesses exemplos. Certo? Ô, professor. Fale. Esse link ali não é o mesmo link que estava lá no Moodle? Oi, fale mais alto. Esse link que tu colocou aí agora, não é aquele mesmo que está lá no Moodle, que leva Eu acho que é, sim, eu devo ter colocado. Eu devo ter colocado, é o mesmo. Eu não consegui abrir, ele está dizendo que eu tenho que atualizar, mas só que não diz onde que tem que atualizar. O que acontece? Botar páginas ali. Esse link é o link da minha biblioteca. É o link da biblioteca da FTech. Essa biblioteca da FTech, para tu ter quando tu clica ali, ele vai pedir para tu fazer o login o login do portal, sabe o portal do aluno, né, o eCampus, ele vai te levar para lá. Tu tem que fazer aquele login no eCampus e voltar de novo que aí ele vai abrir. Ah, tá. Eu tenho que atualizar lá, então. Tá, entendi. Isso. Tá, beleza. Bom, então terminando essa primeira parte da nossa aula, vamos falar de derivada sucessiva. Eu vou falar de derivada sucessiva, a gente faz um intervalinho e depois volta às 9 horas. Isso aqui eu acho que vai dar uns 15 minutos ainda. Tá. Então vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Vou estar salvando. Então tá. Derivada sucessiva. Por que eu fiz aquela pergunta na pré-aula? A pergunta pré-aula é a seguinte. O que vocês viram de derivada sucessiva? Vocês viram no cálculo 1 que a derivada segunda é a derivada da derivada. E é o que acontece aqui. Derivada sucessiva é derivada da derivada. Ou seja, eu derivar em x, porque está em vermelho, né? De quem? Da derivada em x. Né? Ou seja, a derivada da derivada. Simples assim. Aqui nós temos a notação. Como é que vocês vão encontrar isso escrito por aí? Seja nas aulas de cálculo, seja nos livros, por aí afora. Bom, então tá aqui, ó, derivada de segunda ordem em x, ou seja, quer dizer que eu estou derivando 2 vezes em x. Derivada em x da derivada em x. E muitas vezes ela é denotada dessa forma, de uma forma mais enxuta. Né? Então, vou pegar o exemplo. Se eu pegar e derivar em x, isso aqui vai ficar 8xy ao cubo. Né? Então, o que acontece aqui? Então, eu faço a derivada, eu quero fazer a derivada segunda. Então, eu denoto dessa forma. Eu vou derivar a derivada em x. Então, essa derivada aqui é isso aqui. Derivando ela novamente, então eu vou ficar com 8y na terceira. Certo? Certo. Uma coisa se eu consigo modo apresentação. Deixa eu ver. Exibir página. Não. Depois eu vejo isso aqui. Então tá. Então é a derivada da derivada em x. Sem mistério.
Vocês já fizeram isso lá em cálculo 1 e não tem muito mistério aqui. Tá? Tá. Derivada em y. Então, eu vou ter a derivada da derivada em y. Você tem a derivada da derivada em x, então eu tenho a derivada da derivada em y. Eu derivei em y e derivo de novo em y. É o que acontece aqui. Mesmo exemplo. Né? Novamente, como é que eu faço a notação? Derivada segunda, e eu estou derivando em y e depois derivo em y. Então, de novo, duas vezes em y. Então, se eu faço essa derivada em y, né? Então, eu vou fazer a derivada da derivada em y. Se eu faço uma vez a derivada em y, dá 12 x ao quadrado, y ao quadrado. Se eu derivo de novo em y, o que vai acontecer? Eu vou derivar o y, então vai ficar 24, né? X ao quadrado, y. Ou seja, eu derivei de novo. Isso aqui era a derivada, né? Ou seja, eu tinha o 4x y ao cubo, eu derivei em y. Então, fiz a derivada em y, cheguei aqui. Agora eu peguei isso aqui, derivei em y, cheguei aqui. Certo? Simples assim. A derivada da derivada. Vocês fizeram isso em cálculo 1, né? E não sofreram. Não vai ser aqui que vocês vão sofrer, né? Tá. Agora começa a misturar um pouco as coisas, né? Então, eu não pulei um. Ah, pulei uma. Então, quando eu começo a misturar as coisas, eu tenho a derivada em x da derivada em y. Ou seja, eu vou derivar aquilo que eu já derivei em y. Então, eu tenho isso aqui. Eu vou derivar em y primeiro. Se eu derivo isso aqui em y, isso aqui dá quanto? Dá 12 x ao quadrado y ao quadrado. Derivei em y. Então, o que essa derivada está falando? Ela está fazendo uma derivada mista, uma derivada segunda, onde eu derivo em y, ou melhor, eu derivo em x, porque eu derivei em y. Então, agora, eu derivei em y. Então, agora eu vou fazer a derivada em x. Então, se eu for fazer a derivada em x, eu vou ter 24x y ao quadrado. Então, comecei com a derivada em x, a derivada em y, e depois eu fiz a derivada em x. É o que está dizendo aqui. Eu vou fazer a derivada em x da derivada em y. Tá? Bem simples. Então, essa é a novidade aqui do cálculo 2 sobre derivada sucessiva. Na prova tem que dar esse exercício aí, assim, facinho. Tá. Vamos fazer o próximo. Agora, temos o contrário. Né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, o que acontece aqui? Eu vou fazer a derivada em y da derivada em x. Certo? Parece que quase virou um trava-língua. Então, eu vou derivar em y o que eu derivei em x. Então, eu saio derivando isso aqui em x. Se eu faço a derivada em x, o que vai acontecer? 8x y na terceira. Agora, eu peguei a derivada em x e vou fazer a derivada em y. É o que ele está dizendo. Deriva em y o que você derivou em x. Eu vou derivar em y. Se eu for derivar isso aqui em y, o que vai acontecer? Eu vou fazer a derivada de y ao cubo. A derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 8, 24x y ao quadrado. Aí alguém já deve ter se dado conta. Deu o mesmo resultado. Coincidência? Será?
Não é. A coincidência, Não. ela é boa. Porque daí vai surgir a palavra que todo aluno gosta. Sempre é assim? Sim. Sempre. Tá? Faz o que é a prova real. A igualdade sempre acontece. Tá? Ou seja, tanto faz a ordem. Tá? Tanto faz a ordem. Se eu derivo primeiro em x e depois em y, depois em y, depois em x, tanto faz. Então, essa ordem tanto faz. O resultado sempre vai ser o mesmo. Tá? Claro, eu estou dizendo isso para quando as derivadas são cruzadas. Porque a derivada segunda em x é diferente da derivada segunda em y. Sempre elas vão ser diferentes. Sempre. Ao mesmo tempo que quando você cruza elas, elas sempre vão ser iguais. Certo? Então, esta igualdade aqui, ela sempre vai ser verificada. Tá? Isso é importante por quê? Porque quando vocês, daqui a algumas aulas, a gente vai estar calculando máximos e mínimos. A gente vai precisar dessas derivadas segundas. Tá? E a gente só não precisa calcular as 4, a gente só calcula 3. Tá? Então, este resultado aqui, ele é sempre. Isso aqui é um teorema, inclusive. Teorema de Schwartz. Tá? Lá ele tem umas condiçõezinhas, mas essas condições sempre são satisfeitas aqui. Tá? Então, vamos fazer, deixa eu ver, acho que tem mais uma coisinha aí. Tá, aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui, a gente tem o seguinte, eu tenho a derivada em x, a derivada segunda em x, xx, a derivada cruzada, xy, derivada em y, derivada cruzada, a derivada segunda em y e a derivada cruzada. Tá. Então, o que vocês vão fazer? Agora são 20 horas e 13 minutos. Vamos tomar uma aguinha, né? Dar uma voltinha e fazer esse exercício. Tá? Então, vamos resolver esse exercício. Ou seja, vamos calcular. 1, 2, calcular todas elas. E aí, às 21, nós vamos voltar e a gente vai resolver isso no slide. Eu já tenho resolvido o PowerPoint ali. E aí, lá às 21, eu vou postar no Moodle a restante da aula. Tá? Então, e aí a gente confere o resultado. Então, fica esse aqui de exercício. Esse exercício já está lá no Moodle. Antes, por favor. E 21 horas, então, em ponto e de volta. Qualquer coisa, pode me chamar no chat, que eu vou estar aqui na frente do computador. Certo? Pode ser assim? Certo, professor. Então tá. Então vamos nos despedindo dessa primeira videoaula. Tá? Eu deixo vocês, então, com essa atividade. E retomamos, então, daqui a alguns minutos, daqui a 40 minutos, nós retomamos e então voltamos para finalizar a aula de hoje. Certo? Então tá. Até depois.